E agora a gente vai para os prêmios que eu acho que realmente esses caras vão ganhar na cerimônia de premiação. Começando pelo Ikki, aí galera, é isso, Ikki. Eu sei que pelas coisas que ele fez ele não merecia, tá? Mas a real é que quando você vai para uma cerimônia de premiação, eles constam apenas os teus méritos e não os teus erros. Que isso é meio que para passar aquela sensação de engrandecer o oficial do próprio estado, entendeu? Então vamos lá, os méritos do Ikki, que por pouco não está no Jobulani. 539. Ele deixa os suprimentos queimar e bota uma faca na goela do exército da Eltal. No 554, ele já está como líder de um dos 3 exércitos para atacar um dos 3 irmãos. Ele falou que pediu isso para Eltal para se redimir. E ele está progredindo e dando uns tapas no exército Bunen. Aí no 563, o Katari, o líder da tribo Mera, morre e a tribo Mera entra em choque. Então, obviamente, o Ikki falhou no plano. Ele não ia conseguir tomar a cabeça do Bunen. E no 564, ele lidera a retirada, salvando a vida de alguns soldados que estavam ali. A maioria morreu porque estava em choque. No 563, num duelo conjunto com o Danto, que agiu como isca, o Ikki finalmente consegue matar o Roso e compensar as merdas que fez. E como compensou? Mas pra gente que leu, deu uma puta raiva do Ikki, eu entendo. Aí nós temos nossa belíssima Kyokai, deusa da dança mortal, que no terceiro dia, no capítulo 549, ela acaba por consumir o exército Gyo-1, pois a chama que ele criou ali consumiria a unidade Rishin. Ela cria um campo de morte e ela é até comparada pelo Gyo-1 a Kyo dos 6 grandes generais. É dito que é um certo membro, mas a gente sabe que é a Kyo. E ela passou muita moral aí. No 594, ela tira o Shin e a cavalaria do campo de morte que os Dojaku criaram. Ela cria outro revés ali, outro campo de morte. No 595, ela mata o Joshou, capitão dos Dojaku ali, um dos capitães. E no 620 e no 621, ela dá uma amassada boa no Hulken para preparar a carne para o Shin abater. Quem não lembra, né, galera, do capítulo incrível 3 erros de cálculo? Eu acho que, eu tenho certeza, aliás, que ela vai subir para comandante de 5.000 homens. Devido à gravidade da campanha, aos feitos dela, se vocês compararem, a única diferença dela para o Shin na coalizão é que o Shin matou um general e ela matou um oficial, um capitão. Mas que os feitos dela não perdem muito para o Shin naquela época. Ela influenciou muito a batalha como um todo, então eu creio que ela sobe para 5.000 homens. Assim como o Shin pulou uma patente, ela vai pular uma. O Ron enfrentou o primeiro grupo, o segundo grupo, após a invasão contra as forças de Zal. Méritos do Ron, que no capítulo que já tinha tomado algumas cidades, tá? Antes de chegar a Gyo, no trajeto, ele e o Shin e o Moten em conjunto. E após isso, os méritos dele na Shukai são: no capítulo 523, ele salva o exército Aku de uma pinça do Baneji, ele faz a pinça da pinça. No 538, ele sai de um campo de morte que o Shogario criou para ele, para pinçar ele, e pinça e aleija o exército Baneji. No 543, ele remove o prego que o exército Gion estava causando no exército Aku, juntamente com o Shin. E no 560 ele salvou a Aku, junto com a Kakin, ajuda. E foi essencial nisso. E ele também dá a ideia para os exércitos, para as unidades despertarem, tanto a dele como a do Shin. Ele passa essa visão para o Shin. No 578 e no 579 o discurso dele. Ele consegue despertar a própria unidade. E no 610, 609, ele finalmente mata o Gyo-1. E aí nós temos o Moten queridão, que no capítulo 530, que primeiro de tudo ele foi colocado com 5.000 homens no flanco esquerdo de Kim. Conseguiu prever o ataque e a abordagem que Mako usaria. Foi reconhecido pelo Ozen. Recebeu o convite para ir para a própria comitiva do cara e rejeitou. Conseguiu engolir uma cavalaria do Kisui.
1 a 2 unidades do Kisui, conseguiu executar com perfeição o plano do ataque em ondas. No 534, ele finalmente consegue resgatar o flanco esquerdo do exército Makou, que até então todo o exército estava perdido. No 535, ele é eleito primeiro do que todos os outros jovens comandantes. Temporariamente um general, ele consegue equilibrar o flanco, a batalha ali que ficou desigual após a morte do Makou, através usando a tática macia contra a tática agressiva do Kisui, e salvou o Ozen. O Moten tomou cidades e eu costumo dizer que ele foi o cara que tirou o Ozen de uma situação desfavorável na Shukai. E o Shin que trouxe essa situação favorável. E salvou o Ozen do Baneji no 616. Foi muito olha a chegada do cara. E ele fez o julgamento apropriado na hora certa. O Kanki. O Kanki foi um cara que não fez muitas coisas. Sorte é a dele. Porque ele enfrentou o primeiro grupo das forças de Zhao. O primeiro conflito foi ele que lidou. Depois ele tomou algumas cidades no trajeto até Gyou. Fez o cerco a Gyou, sob ordens do Ozen. Repeliu as cidades adjacentes que tentavam ajudar Gyou. Depois deu uma surra no exército Hibuko, que chegou cansado já. E capturou Gyou, tomou Gyou. Agora é top 3, galera. Em terceiro lugar eu coloquei a Yotawa, nossa deusa guerreira, que ela já chegou logo, um dos primeiros feitos dela logo de cara foi tomar Hitsubi no 509. Em seguida, no 518, ela dá uma surra no exército Koson Ryu, que tem 40 mil homens a mais do que o dela. E é dito quando os soldados chegam que por onde a vista alcança, aliás, o Wake, que por onde a vista alcança, o exército das tribos das montanhas está ganhando em todos os lugares. É ela que cria o plano da investida contra as 3 cabeças do exército Quanhong, Bunen, Torque e Goba. E no 566 ela mata o Goba, de um jeito incrível, na maior facilidade do mundo. E mais na frente, depois que ela é caçada e tudo, Bajo ajuda ela, durante a luta entre o exército do rei Fego e do rei Quanhong, o Roso fala que, no 572, que tudo isso foi um plano, que esse plano de ser perseguida, de tomarem a cidade deles e também de cercarem e matarem o rei Quanhong, foi tudo um plano dela, para vocês verem o quão incrível ela foi. E acaba que o velho Empo toma Ryoyo cai, eles conseguem matar o Roso, o Eiki mata, e ela ganha basicamente no fronte mais difícil em termos de logística. Eram 60 mil no máximo contra mais de 100 mil. Galera, só o Koson Ryu tinha 90 mil. E os Quanhong eram um povo que residiam na própria cidade dele, mas eles não lutavam por Zhao, eles tinham os próprios problemas dele. Então pode crer que o contingente daquela fortaleza ali era alto, galera. E não obstante, ela adicionou os Quanhong às suas tropas, vai comandar eles, agora vai ser um líder para eles. E em segundo, nós temos o nosso querido protagonista, Shin. Quem diria, galera, que o último dos 3 jovens a entrar em cena seria o que mais roubaria ela. E, além dele ter tomado as cidades, antes de chegar a Gyou, o Shin tomou Hitsubi com a Yotawa no 509, depois tomou as cidades na Shukai. No primeiro dia, ele ajudou o Moten a erguer o exército Makou, no capítulo 533, como um dos pontos focais. Depois, no capítulo 543, ele chegou no terceiro dia para remover o prego junto com o Hon que o exército Gyun estava sendo no exército Akou. Depois, no 546, 3 capítulos depois, ele duelou instintivamente com o Gyun, mostrando ser um comandante capaz nesse estilo. No 547 ele duelou com o Gyou e mostrou ao que o garoto do Oki veio. No 560 ele elimina o Gakuei numa fatiada só. Depois ele é promovido a comandante do flanco direito, sozinho, e puxa toda a responsa para ele. E no capítulo 598 ele mata o Shogaru. Depois o Houken aparece, entra em cena. Ele passa pelo flanco direito todinho ali. Só não matou o Gyou porque o Ohun chegou primeiro, é fato isso. Passa pelo flanco direito, passa pelo Kimou,
flanqueia o Hibuku, duela com o Hulken, mata o Hulken no 627 e revive no 632. E ainda lutou na perseguição contra o Hibuku. Incrível, velho. Em primeiríssimo lugar, é óbvio isso, galera. Não tem como não pôr o Ozen. Ozen esse que foi o grande maestro de toda a campanha. O cara se mostrou muito atento desde o início, contando com o vigor do exército, até chegar em Hetsubi e encontrar a falha dela. No 509, ele já descobriu a falha que havia em Hetsubi. Saiu escondido, se esgueirou em Gyou e formulou lá o plano para tomar Gyou, o plano dos gafanhotos, no 512. Em seguida, quando foi para Shukai, o cara ele dividiu muito bem as forças para seus determinados frontes. E em seguida, quando foi para Shukai, no 519, ele já preparou uma estratégia que ia selar o flanco esquerdo o flanco direito de Zhao. E a vitória seria do flanco direito de Qin, que falhou graças a uma boa jogada do Hibuku e a babaquice do nosso tão esperado Makou. No terceiro dia, enviou reforços poderosos, prevendo a ameaça que Shogaru e Gyou eram, enviou a unidade Hishin, que se provou o fator principal pesante no flanco direito, no capítulo 542. E no capítulo 583, é dito pelo Denrimi que ele é mostrado que ele criou o terreno para que as duas unidades, tanto a Gyokuro quanto a Hishin, despertassem, pois ele se absteve de enviar reforços e enviar um comandante para lá, o que relaxaria eles, daria confiança a eles, eles depositariam tudo na pessoa que chegasse ali nos reforços. E foi justamente não fazê-lo que permitiu que as unidades despertassem. No 15º dia, finalmente nós vemos a belezura. Ozen 30 mil homens, Hibuku 50 mil. Em primeiro caso, vale notar que a Shiryu conversa com o Sou e menciona que, graças aos suprimentos dele acabando, de Qin acabando, tudo que Zhao precisa fazer é se defender, tudo. Ele só tem que fazer isso. Se eles fizerem isso, Qin não vai ter o que fazer e simplesmente vão ruir ali, vão morrer de fome. Mas em virtude do plano dos gafanhotos, no qual Ozen colocou os infiltrados que queimaram os estoques de suprimentos, Gyou ficou em estado crítico e forçou o Hibuku a mudar as formações defensivas para ofensivas para poder salvar Gyou do exército Kanki. Cara, um negócio que o cara fez lá na PQP influenciar no campo de batalha dele, o Ozen é muito foda. Não obstante do capítulo 606 em diante, ele desvenda o segredo do exército híbrido que o Hibuku criou após enfrentar o Duque Ryo. Ele lê, é como o próprio Hibuku falou, ele leu e reagiu e conseguiu por um momento tirar vantagens disso. Teve uma conversa com o próprio Hibuku, onde ele jogou a real pro Hibuku. Você é o único pilar que sustenta Zhao. Se você morrer, Zhao vai cair. E Hibuku retrucou para ele: e por mais que você seja um homem capaz de destruir nações, você nunca será capaz de criar uma. Galera, um detalhe que eu queria trabalhar com vocês aqui é que é o seguinte: o despertar foi mérito do Uhun, que deu a ideia para o Shin, e para o Shin. Quando o Sou aparece, ele comenta que então se eu previ o despertar das duas, ele fala que não. Ele previu o despertar da unidade Hishin e não da Gyokuro. E se deve primeiro porque o Shin ele é um capitão mais carismático, mais intenso, ele é mais expressivo, ele é mais brother, ele tá mais perto dos dele. O Ron ele é mais rígido, ele é mais seco, é mais salgado. O Ron nem cheira nem fede. Por isso que ele apostou apostou no despertar da Gyokuro e sabia que a Rishin ia despertar. E acabou que foi o contrário. Que o Ron foi quem teve a ideia e passou pro Shin. Mas ambos conseguiram despertar suas unidades. Aí para muitos pode parecer que Ozen apostou nisso, galera. Se você fala uma coisa dessa, é a mesma coisa que você desconstruir toda a lógica de uma batalha. Porque batalhas, quando você cria planos e estratégias, elas não mais têm, nada mais tem do que pitadas de sorte. Se eu crio um plano para que um general burro vá lá e caia na minha armadilha, se cair um lapso de inteligência nele, ele não vai cair. Não tem como se prever essas coisas.
O mérito do Ozen tá ali, ele criou o terreno para isso. Se ele tivesse enviado Denrimi ou Soul, os caras não teriam despertado. Se ele tivesse enviado reforço ou dado uma estratégia, os caras não teriam se empenhado a tal ponto. Então o Ozen ele tem o mérito dele nisso. E no 638 é mostrado finalmente que foi ele que deu a ideia de dos suprimentos virem através do Rei de Ki, do outro lado do Rio Amarelo. Por isso ele merece esse primeiro lugar, galera. Nas palavras de um grande sábio bruto, quando questionado qual o resumo desse arco, onde ele disse: Ozen botou Riboku pra mamar. Nesse arco é fato. Então, galera, deixando claro, essa é minha opinião a respeito do pódio da cerimônia de premiação. Mas o formato da cerimônia ela pode ocorrer de outro jeito, como na coalizão. Onde o Mogul, por exemplo, fez bem menos coisas que o Shin, mas foi consagrado, todos os generais foram consagrados primeiro, o Mobu em primeiro, claro, mas todos os generais receberam o mesmo prêmio e o Shin ficou num prêmio especial. Pode ser dessa maneira também, mas pra mim, Shin ou Ruimou tem generais, cada um com 10k, Kyokai 5.000, a Rishin fica com 15.000, tá todo mundo feliz, todo mundo susto, todo mundo ganha prêmio, foda. A questão aí é formato da premiação, vai de como o Sensei Hara quiser fazer, tá? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Tamo junto.